Olá, meus amigos e minhas amigas do canal. Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos vídeos que a gente tem acompanhado aqui. Eu vou contar a história de vida de uma brasileira chamada Creuza Carla. Ela me procurou pelas redes sociais e pediu para que eu emprestasse a minha voz para os acontecimentos da vida dela. Então eu vou começar lá em 1984, quando ela nasceu. Eu vou passar pelo dia 23 de junho de 2012, o dia em que a vida da Creuza Carla mudou para sempre. Eu gostaria que vocês acompanhassem esse vídeo até o final, que vocês curtissem esse vídeo, se possível compartilhassem. E no final, eu vou fazer um pedido especial a cada um de vocês que acompanhou essa história emocionante de vida da minha amiga Creuza Carla, lá do estado do Pernambuco. Então fique comigo até o final. Bom, gente, a Creuza Carla nasceu Creuza Carla de Souza Galvão, lá no Pernambuco, dia 29 de fevereiro de 1984. A mãe biológica da Creuza é uma pessoa que faz uso indiscriminado de entorpecentes, é uma viciada em drogas. Quando ela nasceu de pai desconhecido, a mãe dela simplesmente a entregou para um desconhecido, um garçom, uma pessoa qualquer, para que essa pessoa a criasse. E aí a avó materna dela, tendo conhecimento desse fato, foi atrás do tal garçom e pediu para que devolvesse a neta, que ela iria criar a neta dela com muito carinho, com muito amor. E assim a Creuza Carla foi criada pela avó. É uma história comum, né? Uma história que pode ser a história de qualquer brasileiro, que foi aí criado pela avó, que foi criado com muito carinho, mas por ausência da mãe, foi criada pela avó materna, pela avó paterna, às vezes até por um bisavô. Então, essa parece uma história comum de qualquer brasileiro, de qualquer brasileira, mas ela tem uma reviravolta em 2012, emocionante, e eu vou contar pra vocês. Gente, a Creuza Carla então foi se criando como uma criança normal, com muito carinho, com muito amor de sua avó. E aos 8 anos ela ainda não tinha sido sequer registrada, não tinha registro de nascimento dela no cartório. E aí a avó dela, a avó materna, começou a receber visitas do conselho tutelar, né? Queria saber por que aquela criança não estava na escola. E aí a avó materna pediu para a mãe biológica, então, que levasse até o cartório e registrasse ela. E assim ela fez. Registrou a Creuza Carla, junto com um companheiro que ela tinha na época, mas nenhum dos dois nunca foi pai e nem mãe dela. Ela nunca teve o carinho da mãe, nunca teve a presença de um pai. O pai biológico dela, como eu já disse, é um pai desconhecido, ela não sabe quem é. E a mãe biológica dela seguiu a vida aí se dedicando ao uso de drogas e nunca criou a filha efetivamente. Enfim, assim seguiu a vida da Creuza, sendo criada pela avó lá no Pernambuco. E aos 18 anos, ela conheceu um rapaz. Ela casou com esse rapaz, né? Foi morar junto com esse rapaz, logo engravidou e teve um menino. Só que teve um problema, esse rapaz começou a agredi-la, começou a bater nela. E ela então, não aceitando aquela situação, voltou para a casa da avó, para casa de manhinha, como ela fala. Voltou para casa de manhinha, criando ainda o filho pequeno, né, ainda dependendo muito dela. E bom, já se tem uma ideia aí de como foi a vida da Creuza, uma pessoa que não teve muita estrutura, né, familiar. A única estrutura familiar que ela tinha realmente era só a avó materna que a criava como podia. Mas estrutura familiar ela nunca teve. Essa situação de uma separação, uma criança pequena, desestabilizou e trouxe muita carência para a vida dela, né? Uma coisa que ela já devia sentir desde que ela nasceu, né? Desde que ela foi aí doada como se nada fosse, ainda recém-nascida. E, enfim, nessas convivências com a mãe biológica, que costumava ainda frequentava a casa da avó materna dela, a mãe biológica resolve apresentar um rapaz para ela. Esse rapaz tinha o nome de José Francisco da Silva. E a partir de conhecer esse rapaz, de se envolver com esse rapaz, a vida da Creuza toma um outro rumo. Bom, depois de conhecer, ela até me relatou, nós conversando, ela até me relatou que talvez por ter muita carência, né, afetiva, ela se apegou muito a esse rapaz de nome Gessé. E depois de 6 meses de namoro,
eles foram morar juntos. É uma história comum, uma história que pode acontecer com cada um de nós, com qualquer um de nós, né? Uma pessoa que não teve muita estabilidade familiar, então encontra alguém que lhe dá um pouco de carinho, que lhe dá um pouco mais de atenção no momento de carência e se entrega naquele relacionamento como se fosse uma tábua de salvação. Então a Creuza, agindo dessa forma, que é totalmente compreensível pela realidade que ela viveu, vai morar com o então namorado Gessé. Só que esse namorado, depois que morando com ele, ela descobre que ele, na verdade, trafica drogas. Ele é um traficante de drogas e, além disso, ele se torna muito violento, muito agressivo, muito possessivo com ela. E ela torna a sofrer agressões nesse novo relacionamento. Então, ele chega em casa e bate nela sem qualquer motivação, sem qualquer motivo, não precisava de briga, não precisava de nada. Ele simplesmente decidia que era hora de agredi-la. E aí, a agredia sem dó nem piedade. Cansada dessa situação, então a Creuza, como uma mulher guerreira que decidiu se separar do tal Gessé. Decidiu então que ela não deveria mais se submeter àquele dia a dia de agressões. E também porque corria risco aí de ser presa até junto com ele, porque ele era uma pessoa que tinha envolvimento com drogas. Então ela, temendo até pela própria vida dela nesses dois sentidos, resolveu dar um ponto final na relação. E nesse dia ela apanhou muito, e ele chegou a cortar os cabelos dela com uma faca. Ela sempre muito vaidosa, né, como toda mulher, costumava ter os cabelos compridos, e aí teve a vaidade cortada com uma faca. Nesse dia, a Creuza reuniu toda a coragem que ela podia ter no coração dela e foi até a delegacia da cidade. Contou tudo o que aconteceu para o delegado, que ele era traficante de drogas, que ele a agredia, que ele tinha cortado os cabelos dela, enfim. E a partir daquele dia ela teve a ilusão de que estava protegida, né, amparada pela lei. Deixou a casa do Gessé e foi embora. E também tentando se proteger, né, ela saiu da cidade onde ela morava com o tal rapaz. Então, passados 3 meses, o cabelo dela já tinha crescido um pouquinho, ela já tinha recuperado um pouquinho da vaidade dela. E ela decide, então, sair para um show que ia ter na cidade que ela mora, do cantor Alexandre Pires. Ela e uma amiga. Uma coisa totalmente normal na vida de uma jovem que quer recomeçar sua vida. E se reunir com os amigos, se reunir com uma amiga e sair para se divertir numa festa que ia ter na cidade. Só que a Creuza não imaginava que aquele dia 23 de junho de 2012, a vida dela, a vida da família dela, ia mudar para sempre. No dia 23 de junho de 2012, a vida da Creuza teve uma reviravolta que ela jamais, nem no pior pesadelo dela, poderia imaginar. Eu vou contar para vocês, então, o que aconteceu nesse dia e por que a Creuza precisa tanto da gente. Fique comigo nesse vídeo. Bom, gente, chegamos na última parte desse vídeo e vou contar para vocês, então, o que aconteceu no dia 23 de junho de 2012 na vida da nossa amiga Creuza Carla. Bom, acabou o show e ela decidiu retornar para casa. Era por volta de 1h30, 2 horas da manhã. Então, ela retorna com a amiga dela, de nome Kelly, e chega em casa e é surpreendida. Na verdade, ela nota que dentro do quintal da casa dela já estava ali esperando o seu ex-namorado, de nome Gessé, acompanhado de mais um amigo que já tinha uma má fama na cidade. Então, ela sentiu ali que novamente ia ser vítima de violência. Ela sentiu que novamente ia apanhar dele. Por mais que já tivesse se passado 3 meses do término, por mais que ela estivesse numa cidade vizinha e por mais que ela tivesse deixado claro que não queria mais nada com ele. Vendo que a vida dela seguiu adiante, que ela estava saindo com uma amiga e se divertindo, ele achou isso inadmissível e decidiu ir atrás dela e tomar uma atitude que mudaria a vida dela para sempre. Nesse momento que ela chegou, que ela foi surpreendida pela presença desses dois elementos já dentro do quintal da casa dela, a amiga dela correu, empreendeu fuga, porque
porque sabia que não ia sair coisa boa dali. Nesse momento, a Kelly, amiga dela, leva um tiro e cai no chão. Bom, nesse momento já começa o desespero da Creuza, achando que iria apanhar, que iria morrer, não sabia qual seria o seu destino. O acompanhante, né, o rapaz que acompanhava o ex-namorado dela, deu uma rasteira nela e jogou ela no chão, jogou a Creuza no chão. O ex-namorado dela então alvejou, deu um tiro nela, que pegou na altura da nádega. E nesse momento a Creuza me relatou que ela sentiu como se ela tivesse tomado um choque muito grande em toda a sua coluna. Então ela se vira e tenta fugir, e tenta empreender fuga ali no desespero. Nesse momento que ela se vira, o ex-namorado dela torna a alvejar ela com mais alguns tiros. Então, acreditando que as duas estavam mortas, eles foram embora e largaram elas ali à própria sorte. A Kelly, na verdade, ela não tinha sido atingida pelo tiro. Ela só tomou um susto, caiu no chão, se fez de morta e esperou que tudo aquilo acabasse. Isso foi até um lance um pouco de sorte da Creuza, porque ela disse que no momento ela tentava, depois de alvejada, ela tentava gritar e não conseguia, a voz dela estava muito fraca, a voz dela não saía, ela sentia o sangue na garganta dela, ela disse, me relatou que sentia muita sede e que tinha certeza que ia morrer, porque nem a voz dela ela conseguia soltar do peito. Então foi um momento de desespero sem escala. E a Kelly consegue ali voltar do susto e ver que a amiga dela tá muito mal, já numa poça de sangue, e aí sai pra rua desesperada e consegue encontrar um policial vizinho que morava ali próximo e socorrer, pegar ela no colo, pegar a Creuza no colo e levá-la até a emergência, lavada de sangue. Ao dar entrada no hospital, a Creuza ouve ali, consegue escutar ali dos médicos que o caso dela era muito grave e depois disso ela perde a consciência. A Creuza ficou 3 dias em coma. Os 2 pulmões dela tinham sido perfurados e ela tinha perdido praticamente todo o sangue do corpo. Depois desses 3 dias em coma, a Creuza recobrou a consciência e conseguiu aí acordar, como que por um milagre. Só que o que ela não esperava era ouvir da boca dos médicos a pior notícia da vida dela. O primeiro tiro que atingiu a Creuza na altura das nádegas foi um tiro que, como ela disse, sentiu um choque. Esse choque, na verdade, era uma lesão medular muito profunda que deixou a Creuza paraplégica. A Creuza então ouviu dos médicos que ela nunca mais iria andar. E nesse momento o coração dela foi tomado por uma revolta muito grande. E ela queria morrer. Então ela arrancou os soros, os tubos que ainda estavam ligados a ela e se desesperou ao receber uma notícia tão grave, tão triste. Depois de se acalmar um pouco, conseguir se acalmar um pouco, os médicos conversaram com ela e disseram a ela que só o fato dela ainda continuar respirando era um grande milagre de Deus, porque ela tinha chegado ali com os 2 pulmões perfurados, ela tinha chegado ali praticamente sem sangue no corpo. Então, o fato dela ainda poder respirar com os próprios pulmões, aquilo já era um milagre. Nesse momento, então, a Creuza se lembrou do seu filho, né, do seu filho pequeno, e decidiu ali encontrar forças em Deus e na vida do filho dela para continuar vivendo. Depois de 28 dias internada em recuperação, a Creuza conseguiu deixar o hospital. E ainda tentando recobrar o seu sorriso, sua vontade de viver, ela retornou para casa dela, dessa vez numa cadeira de rodas. A partir daí, a vida da Creuza enfrenta muitas dificuldades. Além dela ser uma pessoa que não tem grandes recursos financeiros,
Por conta da paraplegia, ela tem muitos problemas de saúde, além da depressão muito grave, por conta de tudo que aconteceu na vida dela. Desde o dia que ela nasceu, que ela foi rejeitada pela própria mãe, até esse acontecimento fatídico do dia 23 de junho de 2012. Então, o grande sonho da vida da Creuza é conseguir comprar para o filho dela, que ajuda ela, que cuida dela, uma casinha própria para eles viverem, porque eles ainda vivem de aluguel. Por conta da paraplegia, a Creuza ainda precisa usar fralda, ela não tem controle do esfíncter. E por conta disso, ela tem problemas de autoestima, né? Que toda mulher teria numa situação dessa. E além dos problemas de saúde que vem aí desse uso da fralda para sua higiene pessoal. Ela teve internada alguns dias atrás com infecção na urina bem grave, mas novamente a Creuza se levantou e continua vivendo, pelo amor de Deus e pelo amor do filho dela, que ajuda muito nos cuidados dela. Então, gente, a Creuza me achou nas redes sociais, eu não sei como. Ela me achou nas redes sociais e pediu para que eu desse voz à história de vida dela, para que a história de vida dela alcançasse mais pessoas, para que ela contasse essa história da vida dela e conseguisse alguma ajuda. O que ela precisa talvez não seja muito, são só 60 mil reais que ela precisa, ela já conseguiu arrecadar um pouco mais de 15 mil, então nós temos uma meta aí de 45 mil para ela comprar uma casinha própria para ela lá na cidade onde ela mora, lá no Pernambuco. E conseguir, pelo menos, deixar uma casinha para o filho dela. Ela sente no coração dela que talvez ela não tenha muito tempo de vida, né? Por conta desses problemas de saúde que ela vem acumulando, da paraplegia, até por conta da própria depressão. A gente sabe que a depressão é uma doença muito incapacitante. Então eu queria pedir a cada um de vocês, vou deixar o Pix dela aqui na tela, vou deixar o link da vaquinha dela aqui na tela. Então, se essa história, se você acompanhou até aqui, se essa história tocou o seu coração, como tocou o meu, faça um Pix para minha amiga Creuza. Eu averiguei todas as informações dela. A gente está aqui colocando o meu rosto, a minha voz, o meu canal à disposição. Tudo que eu contei aqui é uma história verídica. Eu pesquisei os processos, o processo, inclusive, da tentativa de feminicídio que ela sofreu. E eu queria pedir a cada um de vocês que tivesse aí 10 reais, 5 reais, 20 reais, fizesse um Pix agora para minha amiga Creuza, que contribuísse com a vaquinha e que se você, depois de mais de um ano de pandemia, ainda tem um pão para comer, alguma coisa dentro da sua casa, você é um privilegiado. Então, retribua essa bondade de Deus, que Deus está tendo com você e com a sua família, olhando um pouquinho para a história da minha amiga Creuza, cara. Bom, gente, como já era esperado, eu me emocionei nesse vídeo. Realmente é uma situação muito triste, mas infelizmente não é a realidade de apenas uma brasileira, de apenas uma Creuza. São muitas Creuzas no Brasil. Então eu quis ajudar um pouquinho essa pessoa que me procurou e eu peço desculpa até por ter me emocionado, não era a minha intenção. E eu deixo aqui o meu coração e o meu pedido especial, tá? E vou deixar as redes sociais da Creuza, quem quiser seguir ela lá, conversar com ela, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo.